Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Espera só um minutinho que minha câmera está liberando já, tá? A gente já começa. Aceitando o resto do povo enquanto isso. Espera só um pouquinho. Pessoal, para mim está aparecendo para vocês já. Bom dia, todo mundo. Por favor, liberem a câmera também. Sejam bem-vindos de volta, né? Mais uma vez por aqui. Eu vou acabando de aceitar o resto pessoal que a gente já começa, tá? Então, vão lá, como eu disse no início, se possível, liberando a câmera, a gente já vai começando, tá bom? Deixa eu só reiniciar o negócio da minha câmera, peraí. Já apareço de novo. Aí. Tá travando. Cadê o resto, pessoal, gente? A gente está em 24 só. Você estava em aula até agora ou não? Não. Não, tava com a sua aula ao vivo. Ao vivo não, aquela aula gravada. Uhum. Tem 25 só. Agora. Bom, eu vou começar. Eventualmente, se o pessoal for entrando, eu vou aceitando, tá? Bom, antes de começarmos, só para pontuar e para lembrar para vocês, quinta-feira agora, né, dessa semana agora, a gente tem a aula gravada de atualidade, está disponível desde semana passada. Então, a gente volta ao vivo de quinta-feira na semana que vem. Então, quem não assistiu ainda, tem lá gravado já desde semana passada. Na semana que vem a gente volta com a aula de atualidades ao vivo, tá? Vocês perceberam, ao assistir a aula gravada agora há pouco, quem assistiu, que nós finalizamos o capítulo 5 e começamos o capítulo 6 da apostila de vocês, que muda um pouquinho de assunto, por mais que tenha uma relação direta com meios de comunicação e meios de transporte, que foram os dois últimos temas que a gente trabalhou. O próximo tema nosso, que na apostila de vocês traz como política externa do Brasil, é uma mudança de tema, como eu falei, porém, esse tema está associado à capacidade de se integrar ao território, seja ele por meio de transporte ou por meio de comunicação. Então, se hoje temos a capacidade de estar integrado comercialmente, trocas comerciais com outros países, é porque a tecnologia de transporte e meio de comunicação permite isso. E, evidentemente, que a partir dessa lógica, a gente vai começar a entender de maneira bem inicial agora, como se dá as relações do Brasil com o resto do mundo. Então, por isso que, naquele primeiro momento da aula que vocês assistiram, eu chamei de de estrutura política, porque, na verdade, a gente vai falar de dois aspectos importantes, a política externa e depois a política interna. A política externa, as relações, como eu disse, do Brasil com os demais países do mundo, e como que essas relações vêm se alterando nos últimos anos. E, num segundo momento, que não vai ser agora, evidentemente, nós falaremos sobre a política interna, como se dá a estruturação política brasileira, a separação de poderes, etc. Então, esse é o contexto, tá? Num primeiro momento, para a gente começar a entender, na realidade, como se dá essa política externa no Brasil, nós temos que, inicialmente, eu tentei o máximo possível fugir do campo filosófico, mas não dá para fugir muito, porque inicialmente nós teríamos que entender dois conceitos importantes para a geografia que regem as relações internacionais, que são os conceitos de geografia política e de geopolítica. São dois aspectos distintos, na verdade um derivou-se do outro e hoje são considerados aspectos diferentes, tá?
Então, o foco nosso é tentar entender principalmente como esses dois conceitos se aplicam hoje. A gente nem vai nos ater muito ao desenvolvimento filosófico desses dois conceitos, porque isso é muito amplo, não cabe fazer isso agora. Mas o que cabe a gente entender é a separação desses dois conceitos, tá? Ambos estão relacionados às relações que existem entre países. No caso do Brasil, com os vizinhos, territorialmente falando, e com os demais países que fazem trocas comerciais, tá? Importação e exportação. Num primeiro momento, e aí está associado principalmente aos vizinhos, territorialmente falando, tem o conceito de geografia política. Esse conceito, como eu disse, ele aborda a questão do território, que tem a ver com o tamanho do Brasil. E como nós sabemos que o Brasil é o quinto maior país do mundo e ocupa boa parte da América do Sul, significa que o Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. Logo, nós temos uma área de fronteira enorme, de milhares de quilômetros. Esse aspecto territorial, o que estuda essa lógica de divisa, essa lógica de fronteira, é o que nós chamamos de geografia política. Quando a gente fala, por exemplo, das dimensões do território brasileiro, o Brasil tem a maior faixa de fronteira com a Bolívia, a menor faixa de fronteira com o Suriname. Quando a gente fala de aspecto de fronteira, a gente está falando de geografia política. Quando nós falamos das relações diplomáticas que existem, por exemplo, entre Brasil e Bolívia, o Brasil compra gás natural da Bolívia. Essas relações entre os países é geopolítica. Então, quando estamos falando única e exclusivamente de território, a gente está falando de geografia política. Quando a gente fala desse posicionamento internacional, que eu chamei, que são ações, são relações entre os países, a gente está falando de geopolítica, tá? Essa geopolítica ela pode ser uma relação diplomática ou ela pode ser uma relação bélica. Um conflito armado, uma guerra é uma relação geopolítica, tá? Então, a princípio tem essas duas diferenciações de conceito, geografia política e de geopolítica, como vocês viram na aula gravada, tá? E o ponto importante, para a gente não entrar no âmbito muito filosófico, a ideia do desenvolvimento de geopolítica, ela esteve até a década de 70, principalmente, no século passado, associado mais ao meio militar do que propriamente ao meio diplomático, ou seja, ela esteve mais associado a conflito do que a relações diplomáticas. Porque se pegarmos alguns períodos e alguns geógrafos importantes, eles desenvolveram teses de supremacia, teses de domínio, tudo isso pautado pela ideia geopolítica. Eu coloquei três aspectos, três autores que foram muito importantes para a gente conseguir entender esse conceito de geopolítica, tá? Manuela, eu estou fazendo só uma retomada desses dois conceitos. Quando você assistir, você vai conseguir se aprofundar um pouquinho mais nele, tá? Tá um pouquinho mais específico lá. Estou fazendo uma retomada agora. Pode ficar tranquilo, você consegue assistir depois. Esses três que eu coloquei foram três pensadores que desenvolveram teorias em cima da ideia geopolítica. E pelo fato deles terem desenvolvido essas teses de supremacia, de dominação, e pelo fato do conceito de geopolítica estar associado muito mais ao meio militar, esse conceito ficou até a década de 70 associado e batizado como a ciência maldita. Ciência maldita no sentido de que ela justificava as relações, digamos assim, não diplomáticas, relações bélicas. Lembrando que a gente estava vivendo num contexto das duas grandes guerras e da Guerra Fria. Então, a geopolítica estava associado a esse aspecto, tá? Luísa, provavelmente, estava ali no nosso tempo, não sei se vai dar tempo, mas talvez sim, tá? Então, esses três que eu citei para vocês, talvez o mais evidente, porque, de fato, ele justificou, ele criou base para uma série de invasões na Europa, foi o terceiro daquela lista que eu passei na aula gravada, que foi Paul Schoeffer. Paul Schoeffer, ele era um geógrafo e ele trabalhou para o governo nazista, então ele, digamos assim, ditou
vários tipos de regras de expansão territorial do Império Nazista. Então, muitas das invasões que foram promovidas pelo nazismo foi idealizado, pensado por ele. Tá? E aí vocês podem lembrar que o nazismo entrou em declínio quando ele resolveu invadir a Rússia. E um ponto curioso é que Hachofer, que ditou praticamente todas as invasões nazistas, ele era amplamente contrário à invasão à Rússia, porque ele pautava-se numa teoria criada por um outro chamado de Mackinder, e esse outro criou uma tese dizendo que o maior território automaticamente era o país mais forte. E desde aquele momento até hoje, o maior território é a Rússia, evidentemente. Então, Hachofer, em cima disso, ele não defendia a invasão da Alemanha até a União Soviética. Tanto é que foi ele o idealizador, o que firmou o acordo chamado de Pacto de Não Agressão, que era aquele pacto em que Stalin e Hitler, eles, no primeiro momento da Segunda Guerra, decidiram um não se interferir no outro. Só que, na ânsia da expansão nazista de Hitler, Hitler desconsiderou o que Hachofer falava, inclusive demitiu ele. Ele era um dos principais conselheiros de Hitler e ele sempre foi contrário à invasão à União Soviética. E ele foi dispensado, Hitler promoveu a invasão posteriormente, a história a gente já sabe, e ele sofreu, digamos assim, a derrota que iniciou o declínio do nazismo dentro da Europa. Tá? Então, Professor, pode falar. se a Alemanha não tivesse invadido a Rússia, eles poderiam ter ganhado a guerra? É provável que teria tardado a sua derrota. A sua derrota estava quase que iminente já. É provável que isso tardaria um pouco mais. A Segunda Guerra talvez se estenderia por alguns anos a mais, tá? Mas não ao ponto de obter êxito. Provavelmente não. É difícil a gente ficar nos achismos em história, mas conhecendo o contexto em que já vivia a Alemanha naquele momento, esse ato de Hitler é considerado por muitos historiadores como a última cartada, digamos assim. Porque ele já tinha visto e percebido que era praticamente impossível resistir às investidas, sobretudo dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então, é provável que talvez teria tardado a derrota, mas não teria evitado, provavelmente não. Tá? Então, até a década de 70, essa lógica de relação de poder entre países, essa lógica geopolítica, era considerada uma ciência maldita pelo fato de ter sido associado durante muito tempo a conflito. Na década de 70, um geógrafo francês chamado Yves Lacoste, ele lançou um livro que o nome é bem pejorativo, digamos assim. Luiz, fala para o Danilo, sim, que ele conseguir voltar, que eu vou aceitando, tá? Se ele conseguir voltar, não tem problema. Ana, o Leonardo? Não tem problema, depois ele assiste a aula gravada, então avisa aí, vai estar disponível essa aula também, tá? Sem problema. Tá bom, obrigada. Então, na década de 70, como eu falei, eu estava falando para vocês, um geógrafo francês chamado Yves Lacoste, ele lançou um livro que é considerado o principal ponto de mudança do conceito de geopolítica. A partir da década de 70, a geopolítica passou a fazer parte também dos meios diplomáticos e não apenas militares. Esse livro tem um nome bem peculiar, ele chama A Geografia Serve, Antes de Nada, para Fazer a Guerra. E dentro desse livro, ele aplica o conceito de geopolítica para outros meios, principalmente escalares. Então ele fala, por exemplo, que a luta por direitos de comunidades tradicionais em conseguir acesso a alguns meios melhores é um tipo de geopolítica. Quando ele fala que a luta social, por exemplo, de comunidades mais pobres para conseguir melhor condição de vida é um meio geopolítico. Então ele associa a ideia de geopolítica não mais a conflito apenas entre países, ele associa isso também a conflitos internos, diplomáticos, que visam a melhora da qualidade de vida de um grupo, por exemplo. Então, essa ideia de geopolítica começou a mudar um pouquinho a partir da década de 70. Porém, existe uma função, uma lógica iminente ainda
na ideia de geopolítica associado a conflito, porque ela foi muito utilizada para justificar e para criar estratégias de conflito. Afinal de contas, a geografia é a ciência responsável em estudar o espaço. E, como dizia Sun Tzu, um livro chamado A Arte da Guerra, que também é manual básico para qualquer general de qualquer exército, para você conseguir promover uma invasão bem sucedida, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o território. E o conhecimento do território pode te dar uma vitória ou pode te dar uma derrota. Os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã, mesmo tendo o exército mais numeroso que toda a população do Vietnã, porque desconsiderou o território. E quem analisa e conhece o território é a geografia. Então, a geopolítica está associada diretamente a isso, e por isso que a geopolítica foi, durante um tempo, usada, e ainda é usada nos meios e nos fins militares. Tá? Juliana, as ideias de Napoleão e de Hitler, elas foram parecidas, sim. Na verdade, Hitler não estudou essa aula de história. Ele deve ter faltado nessa época, porque se ele tivesse considerado minimamente o que Napoleão fez e deu errado, ele teria não feito também. É por isso que muitos historiadores dizem que essa foi a cartada final, digamos assim, foi um momento de desespero já que Hitler tinha, porque além de ter promovido o mesmo erro de Napoleão, que é simplesmente ter invadido a Rússia, ele cometeu o mesmo erro duas vezes, que foi invadir no inverno, ou seja, as condições eram piores ainda de marcha. Então ele desconsiderou completamente. Ele poderia ter considerado o que Napoleão fez e perdeu e não ter promovido isso. Mas, repito, em história é difícil ter os achismos. Mas nessa ânsia, dessa cartada final, e percebendo que ele estava ficando acuado, talvez ele tenha desconsiderado esses aspectos e promovido a invasão mesmo assim. Então, na verdade, foram as mesmas atitudes, tá? Tanto de Napoleão, anteriormente, quanto de Hitler, que não considerou o que Napoleão fez de errado e fez a mesma coisa e teve o mesmo resultado. Ele perdeu, evidentemente. Com a mesma estratégia da Rússia, terra arrasada lá. A mesma lógica que ela fez com Napoleão, ela fez com Hitler posteriormente, tá? Olha, Eduardo, Professor, só um minuto. Olha, Eduardo, não estou no livro ainda, tá? Estou relembrando os pontos que a gente falou na aula gravada, sei que chegou agora, tá bom? Fala, Lu. o Brasil, ele ia ficar do lado da Alemanha nazista? De novo, a gente vai entrar no achismo, mas a tendência que o Brasil apresentava naquele momento histórico, a tendência de governo que o Brasil apresentava, era uma aproximação maior com o eixo do que com os aliados. O Brasil só migrou para os aliados, digamos assim, devido a uma pressão muito forte que os Estados Unidos fez a todos os países da América Latina, inclusive o Brasil. Mas existe sim tendências grandes de aproximações que o governo brasileiro tinha com o governo alemão, de ideias, inclusive. Tem, primeiro, heranças históricas no Brasil alemã, né? Nós temos uma comunidade alemã muito grande no sul do Brasil, e as ideias nazistas elas transpassaram a Europa. Então nós temos registros históricos de práticas, ações, inclusive lugares físicos, casas, fazendas que possuíam adornos e simbologias nazistas aqui na América e inclusive aqui no Brasil, sobretudo no estado de São Paulo também, tá? Não significa que todo alemão era nazista. Até dentro da Alemanha tinha alemães que eram contra o nazismo, mas a ideia nazista ela passou pelas fronteiras. O Brasil teve sim aproximações grandes. Há pouco tempo atrás, a questão de uns 2 anos aproximadamente, acho que não deu tudo isso, um ano e pouquinho, um jornalista da Bandeirantes, ele conseguiu montar uma reportagem com alguns documentos históricos que ele estava buscando, anos de pesquisa dele já. Se não me engano, inclusive era a tese de doutorado dele em jornalismo, que era sobre a relação Brasil-Alemanha durante a Segunda Guerra. E ele conseguiu comprovar o que era um indício, na verdade. Ele conseguiu comprovar que o Brasil ele construiu um porto em Santa Catarina para receber submarinos nazistas. Inclusive, ele conseguiu ter acesso até ao menu do cardápio que ia ser servido durante a festa de inauguração, com a presença do presidente brasileiro, evidentemente. Então, isso é mais um elemento que demonstra que o Brasil possuía, sim, uma proximidade com a Alemanha. Não significa que o Brasil passou a construir ou promoveu a construção desse porto durante a Segunda Guerra.
Significa que ele tinha essas aproximações antes do estouro da Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra, o Brasil, por pressão dos Estados Unidos, se aliou, à redundância, aos aliados da Segunda Guerra e promoveu essa luta contra o nazismo. Mas existem indícios históricos importantes. Tanto é que muitos considerados do alto escalão nazista, eles fugiram da Alemanha antes do regime cair definitivamente. Goebbels, por exemplo, que era um dos braços direitos, que promovia uma série daqueles experimentos macabros com seres humanos do nazismo, ele morreu na divisa da Argentina com o Brasil. Ele migrou para cá. Muitos alemães fugiram da Alemanha, inclusive nazistas, alemães nazistas, fugiram da Alemanha e vieram para a América, sobretudo no sul do Brasil e na Argentina. O curso de História da Universidade de Buenos Aires tem uma ala específica de estudo da influência nazista na América do Sul, especificamente essa região norte da Argentina e sul do Brasil. Tá? Então, o Brasil teve, sim, uma aproximação grande no pré-Segunda Guerra. Quando houve o estouro da Segunda Guerra, o Brasil se aliou aos Estados Unidos e tinha como função, digamos assim, patrulhar o mar Mediterrâneo. Essa foi a função do Brasil na Segunda Guerra Mundial, para impedir a expansão para o norte da África. Tá? Mas teve essa relação, sim, que é uma relação geopolítica, uma relação de proximidade com um determinado país. Não significa que essa proximidade dure para sempre, depende do contexto histórico, depende de uma série de coisas, depende das influências externas. Essas relações acabam se alternando, tá? Mas o Brasil teve esse porém, digamos assim, na história brasileira. No interior do estado de São Paulo, já falei isso para vocês, há uns 4 anos também, 3, 4 anos, foi encontrado numa cidade, não lembro o nome, uma cidadezinha bem no interior, uma fazenda, uma construção antiga com adornos nazistas, com suásticas e tal. Foi feita uma pesquisa pela Universidade de São Paulo, e aí levantou-se alguns documentos e comprovou que ali era um orfanato masculino que era dirigido por um nazista, por um alemão que era nazista, e que ele recrutava essas crianças de rua para trabalhos análogos a escravo, nas lavouras que lá existiam. Inclusive, conseguiram até entrevistar um senhor ainda vivo, que foi criado nesse orfanato, era criança, hoje ele tem mais de 90 anos, e ele se lembra da figura do homem. Eles eram obrigados a reverenciar Hitler, tinha uma imagem de Hitler no fundo da mesa onde eles almoçavam e jantavam. Então tem essas heranças, digamos assim, relacionadas ao nazismo aqui, sim, tá? Olhando as perguntas aqui, tá, gente? Sim, Ayumi, o motivo da fuga foi esse, eles sabiam que ia cair o regime, tá? Inclusive, tem uma corrente de pensamento dessa Universidade de Buenos Aires, que eu falei para vocês, que tenta comprovar que Hitler não se matou, que ele também fugiu, provavelmente, para o sul do Brasil ou para o norte da Argentina. Durante a Segunda Guerra, vários Hitlers morreram. Hitler tinha vários sósias. Era uma das estratégias de defesa dele. E tem uma corrente de pensamento dessa universidade em Buenos Aires que defende que quem se matou foi mais um sósia, que ele já havia fugido antes. Mas isso não é comprovado historicamente, por isso a gente não pode afirmar, tá? A gente tem comprovação de que vários de alto escalão fugiram para a América do Sul durante o fim da guerra, que eles já percebiam que isso ia acabar acontecendo. Como eu falei há pouco para o Lucas, talvez a invasão à União Soviética tenha tardado, aliás, tenha antecipado a derrota, mas ela era quase que inevitável. Tá? Maria Eduarda, quando a gente fala de zoológico humano, eu não consigo afirmar para você o que exatamente você está querendo dizer, mas o que eu posso tentar fazer um paralelo é o seguinte: se todos os campos de concentração fossem zoológicos humanos, isso seria extremamente bom, extremamente positivo. Porque no zoológico as pessoas tratam os animais de maneira bem mais digna do que se tratavam, sobretudo, os judeus nos campos de concentração. Então, se fosse, de fato, todos zoológicos humanos, com certeza seria menos pior do que foram os campos de concentração, que eram extremamente mais precários do que um zoológico, digamos assim, tá? As condições Professor, extremamente precárias. Pode falar. os nazistas não gostavam dos judeus porque foram eles que fizeram eles perder a Primeira Guerra?
Não. Uma das principais porquês de Hitler ter essa perseguição aos judeus é que os judeus representavam a burguesia da Alemanha. Era a classe média alta. E o partido nazi, que derivou-se o nazismo, era formado sobretudo pela população mais pobre. E Hitler, ele era um líder dessa população mais pobre. E quando terminou a Primeira Guerra, a Alemanha entrou numa recessão econômica enorme. Os pobres, evidentemente, foram os mais atingidos, como sempre são em qualquer crise econômica. Enquanto que a classe média alta, que era predominantemente formada por judeus, ainda apresentavam padrões de vida razoáveis. Então Hitler, ele enxergava aquilo e pensava da seguinte forma: como que os alemães puros, os alemães de verdade, estão sofrendo com essa crise e esse grupo que não são de alemães possuem riquezas maiores. Então o ódio aos judeus passou a ser alimentado a partir daí e evidentemente passado para no primeiro momento o partido nazi e no segundo momento o movimento nazista, tá? Então a gênese desse ódio aos judeus está associado a isso, tá? Inclusive vários judeus que foram levados aos campos de concentração representavam muita classe média alta, inclusive, eram bancários, médicos, etc. Então esse ódio veio desse período final da Primeira Guerra, na realidade. Então a gente pode falar que o nazismo foi bom. O único problema é que eles começaram a matar as pessoas inocentes, tipo os judeus. O nazismo foi uma ditadura. Essa ditadura imperialista promoveu a invasão a uma série de outros territórios. Então não foram só os judeus. Os judeus foi o grupo que mais sofreu com essa perseguição. Mas todos os países que eram invadidos pela Alemanha, eles eram colocados no mesmo segmento, como a Polônia, por exemplo. Os poloneses foram duramente perseguidos. A França foi dividida ao meio. A parte sul da França passou a pertencer à Alemanha. E os franceses foram perseguidos também. Então não existe ponto positivo. Talvez o ponto positivo, se é que se pode falar isso, eu não gosto de falar disso, positivo, é que, como a Yumi colocou aqui no chat, durante esse período, devido a uma série de experimentos que aconteceu com seres humanos, houve um avanço significativo da área médica. Só que isso veio ao uso, digamos assim, de testes em seres humanos. Pelo menos eram usados como cobaias. Então, essa área de médica, ela avançou muito durante o nazismo, tá? Então, se a gente for pensar em ponto positivo, repito, não gosto desse termo, mas isso avançou durante o nazismo, tá? Manuela, os judeus eram da Alemanha, sim? Viviam na Alemanha, inclusive vários judeus eram nascidos na Alemanha. Só que tinham como gênese étnica, cultural, o judaísmo, tá? Então, essa distinção que, inclusive, Hitler fazia. Aquela ideia da Alemanha para os alemães, que eram para os arianos, que era a raça pura considerada por Hitler. Tá? Tem na mesma universidade que eu falei para vocês de Buenos Aires, tem uma corrente também de pensamento que diz que tenta levantar dados, tem indícios, mas não tem comprovações, de que Hitler era judeu. O pai dele tinha ascendência judaica, ele tinha uma relação muito conflitante com o pai dele. E isso é usado, inclusive, por alguns historiadores como um argumento do começo desse ódio aos judeus, pela essa herança que Hitler talvez teria. Mas, repito, não é comprovado historicamente, é apenas um fruto de uma investigação que ainda é feita, tá? Não tem comprovação histórica para isso, tá bom? Durante o nazismo foi o período mais evidente, porque foi o mais recente também de grande guerra, né, que aconteceu no mundo, e ao uso da geopolítica como sendo alguma coisa, digamos assim, um conceito utilizado para justificar essas ações. E foram justificadas por atos, digamos assim, geopolíticos. Hoje, no mundo todo, as ações geopolíticas, elas são destinadas apenas para conflito? Não. A maioria das ações geopolíticas são para guerras? Também não. Hoje, a maioria das ações geopolíticas são de relações diplomáticas entre países, que podem até discordar de uma série de coisas, mas vão entrar em conflito por causa disso. Porém, existem lugares em que as relações geopolíticas são de guerra. O Oriente Médio, por exemplo, é um exemplo evidente de que
Nessa região, essas relações entre os países praticamente diplomáticas não existem. São apenas relações de conflito, tá? Deixa eu ler a pergunta aqui no chat, gente. Eles eram, sim, obrigados a usar a estrela de Davi, que é uma simbologia judaica. É como se fosse um símbolo de que eles eram judeus, tá? Se eles não usassem, eles eram punidos. E aí você pode perguntar assim, mas como é que eles sabiam quem era judeu e quem não era judeu? Evidentemente que vários judeus passavam desapercebidos, alguns deles. Só que o estereótipo é diferente. Se pegasse na Alemanha o grupo de arianos, que era um grupo dos alemães puros, a gente está falando basicamente de um fenótipo definido. Pessoas brancas, cabelo loiro, olho claro. E os judeus fogem a esse padrão, tá? Então, o estigma era muito pautado em cima disso, em cima desse estereótipo pronto. É claro que aconteceu o caso de judeus passarem desapercebidos, sim. Aconteceu o caso de pessoas que não eram judeus serem tratados como também. Um outro ponto fundamental é que, como os judeus representavam as classes mais abastadas, as mais ricas, classe média alta, eles também se localizavam em áreas específicas das cidades. Então, que eram os bairros mais ricos. Então, não era difícil determinar quem era judeu de quem não era judeu, tá? Isso, Manuela, acontecia também, porque não foram todos os judeus que foram para campos de concentração. Existiram milhões de judeus que foram e milhões que morreram. Mas antes de chegar a esse extremo dos campos de concentração, ou serem exterminados única e simplesmente, eles eram sim marginalizados nos lugares onde viviam. Então, foi muito comum expulsão de residências, eles tinham horários para ficar na rua e voltarem para casa, eles não podiam ir a determinados lugares, eles eram restritos a comprar alguns tipos de produtos. Então, uma série de sanções eram feitas assim, nas cidades alemãs, principalmente as principais, Berlim, Munique, Leipzig, isso aconteceu mais. Hitler não entrava no estereótipo ariano ou juliano porque ele não era ariano. Tá? Esse é um outro ponto fundamental. Hitler não era reconhecidamente judeu, mas ele também não era ariano. Ele talvez tenha sido uma das principais características de Hitler, inclusive característica geopolítica. Ele conseguiu convencer uma população, pelo menos boa parte dele, dessa população, que era ariano, de que a raça ariana era superior às demais e que essa raça ia ser controlada por ele, que não era ariano. Então ele conseguiu impor essa ideia e essa ideia foi comprada, tá? Ele tinha para responder uma outra pergunta aqui, acho que é da Manuela, a mãe dele era alemã, puramente alemã, então ele tinha, digamos assim, descendência ariana, mas o pai tinha uma descendência asiática, que muitos tentam comprovar que era uma descendência voltada ao judaísmo. Mas ele tinha um estereótipo muito mais, era uma mistura de ariano com árabe, digamos assim, um grupo mais asiático, que era do pai dele, tá? Isabel, Hitler perseguiu todas as minorias, tá? Além dos judeus, evidentemente, que foram os mais perseguidos, todas as minorias. Negros, homossexuais, latinos, todos que eram minorias, eles eram perseguidos pelo regime. Os judeus foram mais perseguidos porque era uma população mais ampla, maior, e porque tinha esse ódio alimentado na mente de Hitler que foi passado por nazismo, né? Mas outros grupos foram, sim, perseguidos e sofreram basicamente a mesma coisa. Por exemplo, deficientes físicos, deficientes intelectuais, eles eram considerados impuros, incompletos, frágeis, outro termo que eu posso usar, anormais, e eles eram perseguidos e exterminados também, tá, pelo regime. Então, as minorias eles foram duramente perseguidas durante o regime, não só dentro da Alemanha, mas também em todos os países que foi tomado pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Essas relações diplomáticas e de guerra, nesse caso da Segunda Guerra de Guerra especificamente, são todas relações, ou foram todas relações geopolíticas, tá? Inclusive com o fim da Segunda Guerra e o início da Guerra Fria,
foi um outro momento de geopolítica extrema. Talvez tenha sido, nos últimos tempos, o período de maior geopolítica que existiu. Porque nós tivemos 50 anos, meio século, de dois países que tentavam protagonizar no mundo e que não entraram em conflito, não guerrearam entre si. Então, eram relações de morde-a-sopra, digamos assim. Eram relações de que estavam armados até os dentes, mas não entraram em conflito de fato. Essas relações geopolíticas aconteceram muito durante a Guerra Fria. Tá? O século XX foi tomado basicamente de, digamos assim, de ações geopolíticas, sejam elas bélicas, de guerra, ou ações diplomáticas. Se pensarmos em aspecto geopolítico, a gente tem que pensar nesse sufixo da palavra, né? A palavrinha política, e às vezes não é aplicada no conceito correto dela. Se pensarmos o conceito em si, tá? da expressão, da palavra política, a política nada mais é do que a ciência responsável em organizar um Estado. Tá? É por isso que a gente fala de um conflito de dois países, é uma ação geopolítica, porque a política de um Estado, que é o que controla o Estado, que é o que administra o Estado, entendeu, por exemplo, que tinha que invadir a Polônia, como foi na Segunda Guerra Mundial com o nazismo. Então, a política nada mais é do que a ciência que administra e controla o Estado. E as ações dessa política que podem gerar ações geopolíticas, bélicas, de guerra ou diplomáticas. Tá? Ayumi, deixa eu ler essa pergunta, peraí. Ayumi, se a gente for pensar na formação em si do partido, o partido nazi, ele surgiu na base mais pobre. Só que, quando ele assumiu o poder, digamos assim, quando instituiu-se o nazismo de fato, essa classe mais pobre, inclusive os alemães que apoiaram esse golpe de Hitler, digamos assim, eles também foram deixados de lado. Então, a base de surgimento, ela foi uma base de surgimento das classes mais populares, que era a maioria, e por isso que Hitler conseguiu apoio, digamos assim, mas ele se inseriu completamente em trocas comerciais. Essas trocas comerciais são trocas capitalistas. Não houve nenhum momento, nenhuma ideia de planificação da economia, de direitos iguais, e pelo contrário, houve perseguições. Então, não se assemelhou muito mais a um modelo de lucro e de expansão, que é um modelo capitalista, do que um modelo socialista, tá? Quando faltar um minuto, eu aviso vocês, tá, gente? Pra gente sair e voltar. A gente tem 2 minutos ainda. Daqui a pouco eu aviso vocês, a gente sai e volta, tá? Como eu estava dizendo para vocês, essa ideia de política, que é um conceito que, na realidade, está associado a como se organiza e se administra um país. Essa política pode ser uma política diplomática ou uma política bélica, de guerra, de conflito. Isso vai depender do governo. O governo que controla a política. E o governo é transitório, né? No caso do Brasil, ele é de 4 em 4 anos, ele muda. Então, significa que a política externa brasileira também pode mudar. Ela pode ter algumas relações, digamos assim, mais amistosas, de um lado, e relações menos amistosas de outro. Então, vai variar muito do como o governo ele é controlado. Como o governo é transitório, não é para sempre, ele muda, a política aplicada por cada governo também muda. E isso que a gente vai ver para a gente terminar a aula de hoje, como a política externa brasileira e como ela está se formando a partir de agora, que há algumas alterações que vêm acontecendo, tá? Esse é o aspecto que a gente vai ver agora. Agora, quando a gente voltar. Eu vou finalizar, tá? A gente tem 1 minuto para terminar. Estou finalizando e aí a gente volta para eu finalizar essa parte da aula. Tudo bem? Estou encerrando e vocês voltem, por favor.